תשים שלום עלינו ועל כל עמך. אדיר אדיר במרום שוכן מגבורה. אתה שלום ושלום שמך. יהי רצון שתשים שלום עלינו ועל כל עמך. Pai do Senhor Jesus, shalom, sejam todos bem-vindos para essa aula, né? Essa vai ser a regravação da Parashá Vaerá, que a outra gravação não ficou boa, né? Ela ficou com um problema no som. Então agora, aproveitando já, tá mais ou menos, tá parcialmente resolvido o problema, né? Mas para não vamos perder mais tempo, vamos regravar essa aula, né? Então, ela começa em Gênesis capítulo 18, 1 e vai até 22, 24. Como eu disse, a Parashá Vaerá, que quer dizer e apareceu. Isso é quando Abraão faz a circuncisão, né? E os 3 anjos, né? Aparecem para ele na entrada da sua tenda. Houve inúmeros momentos na história em que o objetivo da paz eterna e da felicidade sem fim para toda a humanidade estava ao nosso alcance. Tanto Adão quanto Noé tiveram a oportunidade de causar mudanças universais e trazer realizações sem fim. A literatura rabínica, né, compara o caminho para a paz permanente à criação e cuidado de um jardim. Adão é comparado à força que faz com que a água da chuva caia sobre a terra e a nutra. E Noé representa uma pessoa que fabrica as ferramentas necessárias para cuidar do jardim. O aparecimento de Abraão em nosso mundo, ele corresponde à força, né, que influencia as flores a crescerem e desabrocharem. Agora que o nome de Abraão ganha a força, né, por causa da mudança de nome, né, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, acrescentando, né, uma letra, justamente por causa da circuncisão. Isso quer dizer que Abraão agora, né, ele está preparado para receber a grande luz do Criador, que é expressa através, né, do tetragrama, o Yud, Re, mais a letra Vav, mais a letra Re. Como eu já expliquei em algumas aulas, em algumas traduções da Bíblia, está escrito como YHWH. Esse, né, é o tetragrama, um nome impronunciável de Deus. E que é um nome, né, que é o nome do Criador, que ele expressa toda a sua força, toda a sua energia espiritual. O caminho para a paz pessoal é um processo árduo que cada um de nós deve suportar. Nós podemos, no entanto, acelerar esse processo por meio da nossa conexão com com essa porção das Escrituras, né? Quando nós olhamos a história de Abraão, né, nós podemos extrair forças para nós, né, para que a gente possa enfrentar a nossa jornada e assim a gente possa crescer espiritualmente, né? Esse esforço faz com que a gente se aproxime mais do Criador. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né, nós extraímos forças dela para enfrentar as dificuldades que estão relatadas dentro das porções bíblicas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que a Bíblia, a cada linha, a cada versículo, ela tem ensinamentos preciosos para nós. E que em determinados momentos do nosso ano, né, nós vamos ser influenciados pelas leituras da Torá. Os rabinos, eles têm isso muito profundos em sua mente e em seu coração, que da mesma forma que a Torá ela é dividida em 54 porções, né, que é lida uma a cada semana, os mesmos problemas, as mesmas vitórias, vamos dizer assim, que os patriarcas enfrentaram, nós enfrentaremos.
Então, quando Abraão ele sai, né, na paraxá passada, Leleach, ele sai da sua casa, né, significando sair de um nível espiritual e caminhar para outro, da mesma maneira, na paraxá passada, nós saímos de um nível e estamos caminhando para outro nível. E agora, quando a gente recebe a luz das Escrituras, né, Deus se manifesta para nós, dando ensinamentos preciosos para a nossa vida. E essa porção, né, ela tem início com a bondade de Abraão em hospedar 3 estranhos em sua tenda, que foram enviados pelo próprio Criador. Mesmo com o desconforto causado pela circuncisão, Abraão ele não mede esforços para prover o que era necessário para esses 3 visitantes. E aqui nós já podemos aprender uma lição valiosa, né? Que a gente nunca sabe realmente qual o resultado de nossas ações, até onde elas vão e quem elas podem atingir. Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2, vai dizer: Não se esqueçam de serem amigáveis com os de fora, porque procedendo dessa forma, algumas pessoas, sem o saber, hospedaram a anjos. Então, olha só que fantástico isso. Quando você abre a porta da sua casa, quando você, né, exerce a bondade para com outras pessoas, para com os necessitados, as próprias escrituras testificam que você pode estar ali naquele momento, sendo testado, vamos dizer assim, né? Alguém que bate na sua porta pedindo um copo de água, pedindo um copo de comida, pedindo uma doação, pedindo uma provisão, pode ser Deus testando o seu coração nesse momento para ver se você vai ser bom. E o patriarca Abraão, ele praticou, né, essa hospitalidade com excelência. Ou seja, ele estava sempre à porta da sua tenda, esperando algum viajante, esperando alguém para que ele pudesse, né, restabelecer as forças, para que ele pudesse exercer a hospitalidade e, e a pessoa pudesse seguir a sua viagem. E agora a pergunta que fica para nós é: será que nós, ou melhor, quem nós temos abrigado em nossa tenda? Quem nós temos chamado para dentro da nossa casa? Será que nós estamos sendo seletivos demais, vamos dizer assim? Veja bem, não estou dizendo para você abrir a porta da sua casa e transformar ela numa estação de ônibus, não é isso. Nós devemos ser seletivos sim, né, ter o cuidado de quem vai adentrar a nossa casa. É claro que nós precisamos apegar o sentido espiritual das Escrituras e aplicar ele na nossa vida. Né? Então, nós precisamos voltar a examinar as Escrituras com essa fé, com esses olhos, né, com os olhos de Deus para a nossa vida, para que a gente possa exercer a mesma hospitalidade, exercer a mesma bondade que o patriarca exerceu. Gênesis capítulo 18, versículos 1 e 2 vão dizer: E apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné, a planície de Manre, e Abraão estava sentado à porta da tenda quando estava o dia. E alçou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele e os viu, e correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostrou-se em terra. O Midrash ele vai dizer que Abraão, né, todos os dias na hora do almoço, ele se sentava à porta da tenda e ficava esperando alguém passar para servir uma refeição. Que o maior prazer na vida de Abraão era dar um prato de comida, né, era matar a fome de alguém. E ele era gentil com todas as pessoas, né, com todos os seus hóspedes. E quando a pessoa terminava de comer, aí sim, Abraão Avino, o patriarca, ele pegava e ensinava sobre o Deus único e verdadeiro. Ele ensinava, né, sobre a Shem, ele ensinava sobre o Deus verdadeiro para cada pessoa. Ele explicava como Deus havia criado o mundo, como Deus havia criado todas as coisas. Né? Então ele evangelizava, ele abria as portas da sua casa e evangelizava. Ele matava a fome, não somente física, mas também a fome espiritual. E o Midrash ele vai dizer que quando Deus viu Abraão, né, que estava triste, né, porque ninguém passava pela porta da sua tenda. Quero que você preste atenção, eu quero que você seja responsável, né, com o que eu estou te ensinando, com o que eu estou te dizendo. O que que é o Midrash? O Midrash são histórias que fazem alusão a momentos espirituais. Quando Jesus falava por parábolas para explicar verdades espirituais, é o método midrástico. Ele está usando de midrash.
quero que vocês compreendam isso, né? Cada história que a gente vê, cada parábola de Jesus é um método de ensinamento rabínico, que ele conta uma história que retrata uma verdade espiritual. E é isso que o Midrash faz, né? Então, o Midrash, né, ele vai dizer que Abraão ele estava desapontado porque o calor do dia ninguém aparecia na estrada. E aí Deus pensa e fala assim: eu vou enviar 3 anjos que se parecerão com homens, de modo que ele possa convidá-los para a refeição. E eu também aparecerei para Abraão, porque eu quero visitá-lo, porque ele está adoentado devido a Brit Milá. Então você imagine hoje, qualquer cirurgia que eu e você vamos fazer, né? Qualquer a gente machuca a mão e vai tomar um ponto, né? Aquilo depois de alguns dias dói. Então você imagine Abraão nessa situação de fazer a circuncisão sem anestesia, somente, né, vamos dizer assim, na força do vinho e com uma faca de pedra. Ele fez a circuncisão, então ali ele estava doente, ele estava adoentado. E aí Deus já nos ensina, né, já temos uma lição muito importante de visitar os doentes, da obrigação de visitar os doentes. Então você imagine ali Abraão naquela situação, no maior calor do dia, com dores por causa da circuncisão, o próprio Deus vai visitar Abraão. E eu e você ficamos escolhendo, né, quem a gente quer visitar. Segundo Rabi Yohanan, são 6 virtudes que o homem recebe a recompensa neste mundo, e uma maior no mundo vindouro: a hospitalidade, a visita aos enfermos, a concentração durante a reza, o estudo da Torá, a instrução e educação dos filhos e a qualidade de julgar o seu companheiro com indulgência. Olhe só que profundo isso, meus irmãos. Né? São 6 qualidades, são 6 virtudes que nós precisamos desempenhar aqui nessa terra para receber, né, para ter a recompensa nesse mundo e no mundo vindouro. Primeiro é a hospitalidade. Será que nós temos exercido a hospitalidade, né? Como eu havia mencionado anteriormente, será que nós abrimos a porta da nossa casa para recepcionar as pessoas bem, a quem quer que seja? Ou nós abrimos a porta da nossa casa somente para aquela pessoa que eu gosto, somente para aquela pessoa que concorda com aquilo que eu falo, que concorda com os meus pensamentos? E ainda assim, quando eu abro a porta da minha casa, eu não falo de Deus. Eu abro a porta da minha casa para ficar falando mal da vida do vizinho, eu abro a porta da minha casa para fazer um ajuntamento de pessoas, para falar mal do irmão, para falar mal da irmã, para falar mal do pastor, da missionária. Ah, você viu, você foi naquela igreja, olha, você viu o que aconteceu? Será que é para isso que nós estamos nos ajuntando? Ou nós estamos nos reunindo, colocando comida à mesa para ensinar sobre a palavra de Deus, para falar sobre os patriarcas, para dizer aquilo que Deus quer que a gente faça, para ensinar a Torá, para ensinar, né, sobre a fé verdadeira? Então a gente precisa rever os conceitos, ou reunimos as pessoas, né, a família somente para o churrasco, para a hora da festa, e não aproveitamos aquele momento ali para falar de Deus. Visitar os enfermos, da mesma forma. Será que eu tenho visitado os enfermos? Será que eu tenho orado por aqueles que estão enfermos? Né? Tiago vai dizer: chamai os presbíteros da igreja, ungir o irmão com óleo, se porventura houver pecado, os pecados serão perdoados e a oração da fé salvará o doente. Ou eu também só oro por aquele irmão, só oro por quem eu gosto, eu só oro por quem eu sinto vontade de orar, vamos dizer assim. Visitar os enfermos é um mandamento, visitar os enfermos é um mandamento que vai gerar benefício para nós, não somente nesse mundo, mas também no mundo vindouro. Ou também eu vou, né? Aí eu vou lá visitar o doente, vou fazer uma visita no hospital e tiro selfie, né? Do lado do doente, do lado do enfermo, para postar para todo mundo, para dizer que eu estou fazendo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando você for visitar alguém, esquece seu celular. Quando você for visitar um doente, quando você for fazer uma visita, quando você for orar por alguém, esquece o seu celular, desliga, deixa ele dentro da bolsa, deixa ele dentro do carro. Vá ali para levar a oração de fé, para levar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe na vida daquele necessitado, para que ele se coloque de pé. Precisamos rever os nossos conceitos. A concentração durante a reza.
Será que nós estamos nos concentrando realmente durante a reza? Será que nós estamos realmente preocupados na hora do momento que nós estamos orando, orando o Pai Nosso, né? Ou fazendo qualquer oração, as nossas orações espontâneas ali no dia a dia? Será que eu estou, Pai Nosso que estás nos céus, meu Deus, tem que ir para o culto de novo, santificado seja o teu nome. Ah, mas eu tenho que lavar a roupa na hora que eu voltar. Venha a nós o teu reino. Meu Deus, mas que cara chato pregou ontem, ficou falando disso, ficou falando daquilo. Será que é assim que nós temos orado? Ou o nosso coração está realmente voltado para a oração? Será que a nossa fé, a nossa kavaná, a intenção do nosso coração está em realmente nos conectarmos com Deus? Ou nós estamos orando simplesmente por obrigação, porque nós temos que orar? Daniel orava 3 vezes por dia. Vemos os profetas orando, os patriarcas orando, e eu e você não queremos orar, porque orar exige concentração, exige esforço. Orar não vai mudar Deus, mas orar vai mudar você, vai mudar o seu coração, o seu pensamento. Jesus ele disse: fecha a porta do teu quarto e ora, que o teu pai que te vê em secreto, né, vai se revelar para você. Agora eu quero orar no monte, eu quero orar na igreja, eu quero orar na casa do irmão, eu quero orar na rua, eu quero orar na praça para todo mundo ver, mas eu não quero orar dentro de casa. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém pode orar dentro da sua casa mais do que você. Ninguém pode exercer o ministério de oração pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu ministério, do que você mesmo. Não vai ser pastor, não é missionária, não é irmã do ciclo de oração que tem que interceder por você. Veja bem, eu não estou anulando a intercessão dos irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é essa, a guerra é sua, esse propósito é seu, é você que tem que se conectar com Deus, é você que tem que estabelecer um elo de ligação com o eterno. E é somente através da oração que eu e você vamos conseguir isso. Ou também nós estamos entrando, né, naquele só no momento de pedição, ao invés de orar, a gente só pede. Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus eu quero assim, Deus eu quero assado, Deus eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É só me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Rezamos, né, o Pai Nosso somente até a parte do venha a nós, da hora do vosso reino, esquece. Como nós temos orado. O estudo da Torá, o estudo da Bíblia. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, que você se dispôs a entrar nesse grupo, a entrar nesse pequeno grupo de WhatsApp para aprender a Torá. Eu louvo a Deus pela sua vida. Porque aqui o propósito aqui é realmente te ensinar a Bíblia, é te ensinar, né, os mandamentos, te ensinar aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que você tenha forças, para que você aprenda a se conectar verdadeiramente com Deus, para que você conheça a palavra dele, para que você não seja enganado por qualquer tipo de profecia, por qualquer tipo de revelação. Mas isso também requer um esforço seu de sentar, de gastar tempo, né, de examinar as escrituras como elas têm que ser. Paulo ele vai dizer que os irmãos de Bereia eles eram melhores, né, que o irmão de Tessalônica, porque os irmãos de Bereia eles iriam pesquisar nas escrituras tudo aquilo que Paulo ensinava. E uma coisa eu te digo, meu irmão, tudo aquilo que eu disser aqui para você, você tem a obrigação de ir nas escrituras e vasculhar e pesquisar e procurar entender. Porque essa é a minha função aqui, te ensinar o caminho e não andar o caminho por você. O estudo da Torá, o estudo da Bíblia, ele é individual. Cada um tem que se esforçar. Jesus lhe diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E qual é o esforço? É o estudo da palavra, porque através da palavra, estudando a palavra, você toma posse do reino, porque aí quando você conhece a palavra de Deus, você se fortalece, a sua alma se incendeia, e aí você passa a tomar posse das coisas do reino. Aleluia. A instrução e educação dos filhos. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo de 4 a 9, vai dizer: escuta, Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é teu único Deus, e ensinarás a teus filhos sentados em tua mesa e andando pelo caminho, ao sentar e ao te levantar.
Será que nós temos ensinado realmente nossos filhos ou temos delegado essa atribuição a outras pessoas? Será que nós estamos deixando, né, outras pessoas educarem os nossos filhos? A educação, a instrução, ela tem que vir da nossa casa, da nossa mesa. Porque não adianta eu pegar, eu não instruo meu filho, eu não oriento meu filho e chego na igreja e falo: "Ó pastor, toma conta aí, ó, ensina aí meu filho porque ele está impossível". Não, nós como pais e mães, é nós que devemos ensinar os nossos filhos, é nós que devemos mostrar o caminho da Torá para ele, é nós que devemos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, para guardar a próxima geração do que está por vir. Não adianta eu ficar dizendo: "Ah, os dias são maus, os dias estão ruins, ah, o arrebatamento está chegando, o anticristo isso", e eu não ensinar meu filho a como lidar com isso. Aliás, quantas pessoas nós vemos hoje dentro da igreja com 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e não conseguem enfrentar as dificuldades, não conseguem enfrentar os desafios do dia a dia, por quê? Porque falta a Bíblia. Porque ao invés de estudar a palavra de Deus, ao invés de se dedicar ao estudo da Torá para ensinar os filhos, quando eu ensino, eu também estou aprendendo. Mas não, eu quero ficar esperando a revelação da missionária, quero ficar esperando o canto, a súvia, a arávia, a névia do pastor no altar. Aí eu vou para a igreja só no domingo, achando que aquela palavra vai resolver minha vida. Não, meu irmão, não é a palavra de domingo que vai resolver sua vida. A palavra de domingo, ela vai te fortalecer sim, mas o que vai resolver a sua vida é a sua dependência de Deus, e você só vai aprender a ser dependente de Deus como Abraão e os patriarcas foram quando você se dedicar ao estudo da palavra. E a última qualidade, a qualidade de julgar o seu companheiro com indulgência. Tratado da Mishnah Pirkei Avot, né, Ética dos Pais, os rabinos eles escrevem que o homem ele tem que julgar ao outro sempre com benevolência, porque nós nunca conhecemos verdadeiramente o coração da outra pessoa. Mas não, mas eu quero que Deus me julgue benevolentemente, né, porque eu sou filho de Deus. E o vizinho, aquele que pecou contra mim, eu quero juízo contra ele. É isso mesmo, Deus, mata ele, ó, tá vendo? Ó lá, ó, errou, ó, mata, pega, sola. Mas quando é conosco, nós nos fazemos de coitados, sendo que nós devemos fazer o contrário. Nós devemos nos julgar com todo o rigor da lei, com todo o rigor da palavra, e com o nosso irmão nós devemos ser benevolentes. Porque afinal de contas, na hora de prestar as contas, vai ser eu e você frente a Deus. Não vai ter ninguém lá do lado para ajudar, não. Vai ser você e Deus frente a frente. E Jesus ele diz que da maneira que você mede, você vai ser medido. A maneira como você julga o seu irmão, você vai ser julgado. Se isso não traz temor ao nosso coração hoje, então tem algo de muito errado conosco. Se eu não tenho medo do julgamento de Deus, tem algo de muito errado comigo. Julgue a todos com benevolência. Benevolência não quer dizer incredulidade, ser crédulo, não. Julgue a todos com bondade. Não julgue o coração das pessoas. Paulo ele vai dizer que quando alguém profetizar, você julga a profecia e nunca o profeta. Julga o que está saindo da boca dele, se é válido ou não. Se for válido, amém, receba. Se não for válido, não receba e pronto. Não precisa apontar a vida do irmão, não precisa apontar a vida da outra pessoa. Pense nessas coisas. Com a medida com que medir, você será medido. Um texto rabínico, um comentário, né, do, do Talmud, em Bereshit Rabá 48, ele que diz assim, ó: na entrada da tenda, Deus disse a Abraão: você abriu uma boa abertura para os transeuntes. Você abriu uma boa abertura para os prosélitos. Se não fosse por você, eu não teria criado o céu e a terra, como é afirmado a respeito deles.
e ele os estendeu como uma tenda para habitar. Isaías 40:22. Se não fosse por você, eu não teria criado o orbe do sol, como está escrito. Em uma tenda dentro ele colocou o sol. Salmos 19:5. Se não fosse por você, eu não teria criado a lua, como está escrito. Eis que nem a lua brilha. Rabi Levi disse: no futuro, Abraão se sentará na porta do Gueena e não permitirá que nenhuma pessoa circuncidada de Israel desça a ela. Mas aqueles que pecaram, o que ele faz com eles? Ele remove o prepúcio dos bebês que morreram antes de serem circuncidados e os coloca sobre eles e os envia para o Guiena. Isto é o que está escrito. E ele se levantou com os braços contra os seus companheiros, violando a sua aliança. Salmo 55:21. No calor do dia, quando virá aquele dia a respeito do qual está escrito: pois eis que vem o dia ardendo como um forno. Malaquias 3:19. Olha o que os rabinos dizem. Abraão ele vai se sentar à porta do Guiena para não permitir que ninguém que tenha a aliança, o sinal da aliança, entre no Guiena. Olha que forte isso. Mais uma vez eu digo, tenha responsabilidade com o que eu estou lhe dizendo. Pegue o sentido espiritual da coisa. Aqueles que têm a circuncisão no coração verdadeira, aqueles que removeram o prepúcio do seu coração e servem a Deus verdadeiramente, esses Abraão não vai deixar entrar. Olha, aplica isso espiritualmente. Não estou aqui anulando o sacrifício de Jesus, não é nada disso. Não se trata disso, eu estou apenas trazendo um comentário rabínico para que você compreenda as coisas de um nível um pouco mais elevado. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o Mashiach, ele é o Messias de Israel que veio, morreu, ressuscitou e vai voltar de novo. Tenha isso claro na sua mente. Trazer textos que foram escritos há 3.500 anos para que a gente aprenda a espiritualidade do povo de Israel. Se eu sirvo ao Deus de Israel, se eu acredito no Messias de Israel, por que eu não vou aprender a espiritualidade do povo de Israel? Mais uma vez eu digo, e vou dizer sempre durante as nossas aulas, tenha responsabilidade com o que eu estou te ensinando, com os textos que eu trago aqui. Eles são para te dar um estalo, vamos dizer assim, são para te dar uma outra visão, né? Uma visão um pouco mais elevada daquilo que a gente está acostumado a ver por aí. Na porção anterior, o Eterno, Deus diz a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Agora a gente pode perguntar, mas como é que eu, sendo falho e pecador, como é que Deus pede para que eu seja perfeito? Como é que Deus pede, né, a perfeição de alguém perfeito? A resposta não está em ser perfeito, em sim se estamos dispostos a nos tornar perfeito. Ou seja, se nós vamos encarar o desafio pessoal de dominar a nossa má inclinação. Através da capacitação que nós recebemos através do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mais uma vez, não é o pastor, não é a missionária, não é você que vai convencer seu filho, não é você que vai convencer seu marido, não é o marido que vai convencer a esposa, não. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se nós não fôssemos capazes, né, de dominar a nossa má inclinação, seria no mínimo incoerente Deus dizer a Caim: olha, o mal que jaz à sua porta, o mal jaz à sua porta e compete a você dominá-lo. Deus disse para Caim: ó, o pecado está aí, velho, está na sua porta, está esperando um vacilo seu, mas compete a você dominá-lo. Então, se Deus disse isso para Caim, né, seria incoerente
se a gente não pudesse dominá-lo. Se Deus diz que a gente pode dominar, a gente pode. Vai dar trabalho, é uma caminhada longa, árdua, de acertos e erros, sim, é verdade, mas nós temos que tentar, nós temos que vencer essas limitações e dominar a nossa má inclinação de uma vez por todas, porque só dominando o nosso mau instinto a gente consegue se elevar. Né? Paulo ele vai dizer: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que compartilhar com os outros. E da mesma forma, aquele que minta, não minta mais, aquele que roubava, aquele que fofocava, não fofoque mais, aquele que adulterava, não adultere mais. Você entendeu? Então são essas coisas que a gente recebe a capacitação, a unção do Espírito Santo. A capacitação, a unção, ela vem sobre nós. Não é para ficar rodando dentro da igreja, não é para ficar falando em línguas. A capacitação do Espírito é para que a gente possa dominar a nossa má inclinação. Falar em línguas, revelação, isso depois são consequências de uma vida, né, minimamente consertada com Deus. Porque é no nome dele que nós profetizamos, é no nome dele que nós pregamos. Senhor, Senhor, não expulsamos demônio em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Jesus ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É no nome dele, é o nome dele que faz todas as coisas. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Os rabinos eles discutem, né, existe uma discussão rabínica se Abraão ele conseguia enxergar os 3 anjos, né, como entidades angelicais ou como seres físicos. De acordo com a literatura rabínica, Abraão foi capaz de percebê-los como anjos por causa da circuncisão que ele havia acabado de receber, porque o ritual da circuncisão removeu toda a negatividade, né, de Abraão e elevou o seu nível de consciência. A lição, né, que nós aprendemos aqui é a importância, né, de a gente elevar a nossa capacidade de consciência, de elevar a nossa capacidade, né, de perceber as coisas à nossa volta. Abraão e Sara, eles dedicaram as suas vidas, né, para ajudar as pessoas a fazerem uma transformação, a saírem de um lugar e a ir para outro. Eles dedicaram a sua vida a fazer com que as pessoas crescessem, evoluíssem espiritualmente, sair de um modo de vida negativo para um modo positivo, para um modo mais espiritual. A devoção de Sara e Abraão despertou milagres genuínos na natureza. Os sacrifícios que ocorriam dentro do antigo templo e o incenso que era queimado, eles eram ferramentas poderosas que eram usadas para remover as forças da negatividade e do mal do mundo inteiro. Com a ausência do templo físico, né, nos nossos dias, isso nos impede, né? Os rabinos dizem que porque não temos o templo, a gente não consegue mais acessar essas ferramentas. Mas também os rabinos eles dizem que as palavras de Torá, né, as palavras da Bíblia, elas têm que falam do incenso, que falam do sacrifício, elas têm o mesmo poder, elas têm a mesma força, né, para purificar, para trazer a purificação à nossa existência. Então, meu irmão, cada vez que eu e você falamos, estudamos sobre a Bíblia, estudamos sobre os sacrifícios, estudamos sobre o incenso, fazemos as nossas orações, né, com palavras de Bíblia, nós estamos purificando esse mundo, purificando a nossa vida, purificando o ambiente que estamos inseridos. Meu Deus, olha que forte isso. Se você, a partir de hoje, começar dentro da sua casa, falar palavras de Torá, falar palavras de Bíblia, né? Falar sobre o sacrifício dos patriarcas, sobre o sacrifício de Yeshua, falar sobre as guerras que Davi venceu, aprender com as derrotas, você vai estar trazendo purificação para dentro do seu lar, para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Meu Deus, olha que profundo isso. Falar palavras de Torá, falar palavras, né, de ensinamento, de Bíblia dentro da sua casa, vai purificar o ambiente. Meu Deus, o que nós temos falado dentro das nossas casas? Que palavras nós temos, que declarações nós temos feitos dentro da nossa casa? Que declarações nós temos feito dentro do nosso trabalho?
do nosso ambiente social? Pare e pense nessas coisas. Quando eu falo palavras, né, de Torá, quando eu mudo esse ambiente, os rabinos dizem, né, que os anjos de acusação, né, aquilo que os acusadores, eles são impedidos de falar mal de nós. Olha, imagina a situação, Satanás vem para te acusar, e você está ali falando palavras de Torá, você está ensinando a Bíblia. Como é que você vai calar a boca do adversário? Meu Deus, você vai calar a boca do adversário falando de Bíblia, ensinando Torá, falando as palavras das Sagradas Escrituras. É assim que você vai fechar a boca do adversário. Meu Deus, ele não vai ter como te acusar se da sua boca sair somente palavras de Bíblia, palavras de Torá, palavras de instrução. Meu Deus, guarde isso no seu coração, meu irmão. Um milagre, uma maravilha da natureza, é essencialmente um espelho que reflete uma profunda mudança espiritual dentro da natureza humana. Como a nossa inclinação natural é a autoindulgência às custas dos outros, quando nós estudamos essas passagens, né, ela nos dá força para dominar as nossas tendências naturais e distribuir parte da nossa vida ao serviço aos outros. Tendo como exemplo Abraão e Sara. Quando uma pessoa dedica a sua vida a compartilhar com os outros, o Criador faz com que grandes maravilhas sejam reveladas nessa busca. Olha que profundo isso. Então, os rabinos eles vão dizer que quando você se dedica à instrução, quando você se dedica, né, a ensinar os outros a caminhar com Deus, quando você ensina os outros a vencer, né, a sua má inclinação, a vencer o seu mau caminho, a vencer a sua má inclinação, quando você ensina as pessoas a andarem de acordo com os ensinamentos do Mestre, o próprio Criador compartilha coisas boas com você e você vê milagres acontecendo na sua vida. Olha que coisa fantástica. Eu não preciso ficar orando para que Deus faça um milagre. Meu Deus, basta eu ser um milagre na vida de alguém, trazendo vida, trazendo uma palavra de conforto. Basta eu ser o milagre, o canal de Deus na vida de alguém, que automaticamente os milagres vão acontecer na sua vida. Sabe aquela situação que você está lutando há anos que você não consegue vencer? Pois é. Meu Deus. Situações que você não vence há anos, que você não vence há anos, parece que está sempre tropeçando no mesmo problema, sempre tropeçando no mesmo gigante. Lutas que você está aí há 10, 15, 20 anos aí e não consegue vencer, comece a se dedicar a compartilhar com os outros os ensinamentos da Torá e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Foi previsto que chegaria um tempo, né, em que muitas ferramentas da espiritualidade seriam perdidas com o passar dos tempos. E quando nós estudamos, né, a Bíblia, quando nós estudamos essa energia espiritual, ela é reabastecida, né. Então, perdemos o templo, perdemos, né, o lugar de adoração nesse mundo, vamos dizer assim, então nos tornamos, né, templos do Espírito Santo, nos tornamos, cada um de nós, como uma tenda, como um tabernáculo, né, nesse mundo. Então, quando a gente começa a usar as ferramentas que Deus nos deu, não somente em nosso benefício, mas em benefício de outras pessoas. Quando a gente começa, né, a levar a palavra de Deus para outras pessoas, nós estamos purificando, né, as energias espirituais nesse mundo, não somente na nossa vida. E a partir daí a gente transforma decretos negativos em decretos positivos, em palavras de louvor a nosso favor.
Meu Deus. Quando Abraão foi circuncidado, que removeu, né, da removeu aquilo que impedia ele de enxergar as coisas espirituais, vamos dizer assim. Abraão enxergou os 3 anjos. Meu irmão, eu digo uma coisa para você: quando você remover o prepúcio do seu coração, quando você circuncidar o seu coração verdadeiramente, a sua mente vai se expandir e você vai ver coisas espirituais, você vai começar a enxergar coisas sobrenaturais. Mas para isso nós precisamos ter o nosso coração circuncidado, precisamos ter o nosso coração firmado na palavra de Deus. Abraão viu que eles eram anjos, porque depois que ele foi circuncidado, ele foi capaz de ver aquilo que ele não via antes. No início ele pensou que eles eram seres humanos, mas mais tarde ele percebeu que eram anjos em uma missão do Santo Bendito seja, e que eles vieram para cumprir essa missão. Então, meu irmão, que essa aula de hoje fique gravada no seu coração. Assista ela mais uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. Mergulhe nas Escrituras, que assim como Abraão e Sara viveram milagres, ensinando os outros, elevando não somente a sua casa, mas elevando a vida de outras pessoas, eles tiveram milagres extraordinários na sua vida. E da mesma forma, quando Abraão circuncidou o coração, aliás, quando ele fez a circuncisão, quando ele circuncidou o prepúcio, ele conseguiu enxergar a espiritualidade. E aplicando isso para os nossos dias, faça a circuncisão do seu coração e você verá coisas espirituais acontecerem na sua vida. Amém? Que Deus assim vos abençoe e até a próxima aula. Qualquer dúvida, tá aqui o telefone, né? Tá aqui embaixo, pode me mandar um WhatsApp, que assim que puder eu te respondo. Fique com Deus e que a graça do Eterno esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima.